Olá, muito bem-vindos ao CorretorCast, um podcast de corretor para corretor. Este podcast é oferecido pela Rede Gaúcha de Imóveis e hoje eu estou com a gerente de vendas da Luage Imóveis, Tiele, e a corretora de imóveis também, campeã sempre, né? Quase todos os anos campeã, Michele dos Imóveis, conhecida, né? Michele dos Imóveis. Bem-vindas, meninas. Bom dia, Vini. Bom dia, Rede Gaúcha. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, muito legal, né, meninas, ter vocês aqui hoje. É importante a gente trazer principalmente essa força da mulher no mercado imobiliário. A gente já teve lives aqui, podcasts gravados também com outras corretoras, né? E como a mulher está em evidência no mercado imobiliário, né? Tanto na gestão de vendas, diretoria de vendas, donas de imobiliárias e corretora também, né? Isso é bem legal para o mercado. E, Tiele, começando aqui pela gerente de vendas, né? Tiele, como é que foi o início no mercado imobiliário? Bom, eu estou há 13 anos no mercado imobiliário, mas de corretora estou há 5 e de gerente há 4 praticamente. Eu comecei na Zona Sul, trabalho na Zona Sul, atuo na Zona Sul, moro na Zona Sul, toda a minha rotina. Dificilmente eu consigo atravessar Ipiranga. É até uma brincadeira que eles fazem. Vai atravessar Ipiranga? Não sei, não conheço nada pro lado de lá. Então, eu comecei no extremo sul, na realidade, em 2008, como uma oportunista do mercado imobiliário, que é o que a gente menos aprega, né? Então, eu comecei com uma compra de terrenos, comprava um terreno, inclusive os seus Maciel, seu Fofo e seu Dário ganharam muito dinheiro comigo. Sim. E, então, eu comecei a construir e peguei toda a bolha do mercado imobiliário, onde a gente não tinha mais o que fazer. Então, eu tive que ir para a rua para vender os meus próprios imóveis, meus próprios terrenos. E aí começou a paixão, começou a bater. E eu ia em todos os dias em cada imobiliária da Zona Sul, no Clipes, no Vivendas, enfim, conheço todo mundo daquela zona. E dizendo assim, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço? E aí comecei a brincar com as dações, e aí comecei a brincar que eu mesma atendia os clientes deles. E aí acabei pegando amor por essa profissão. E depois que tudo passou, que eu consegui reverter, eu falei assim, o que eu vou fazer nessa vida já? Eu sou relações públicas por crescimento de escolha, de faculdade, mas como escolha agora de vida, corretora. Então, em 2017, eu acabei tirando meu Cresci, fui trabalhar na Rede Gaúcha, ganhei vários prêmios dentro da rede como agenciadora. Sou agenciadora, hoje me considero, e toda a minha equipe, inclusive a Michi vai falar também depois, quem não tem produto não tem cliente, é isso que a gente prega. Então, aí foi a minha trajetória. Na Luage eu estou há 2 anos e meio. E a Michele está comigo já há 1 ano e meio quase, né, Mich? 1 ano e meio. Nessa sintonia de atender o cliente, de entender. E é muito engraçado que ontem o Luiz chegou batendo na mesa e dizendo, eu vou demitir toda essa almarada, porque só dá mulher nessas vendas. E hoje a minha equipe é composta a maior parte por mulheres mesmo. Mas, e assim a gente vai, nessa sintonia, nessa escolha, nessa dedicação. Não que os homens não tenham, claro, né? Mas é isso, a gente vai trabalhando nessa sintonia para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Essa é a minha trajetória de 2008 para cá. Muito bom. E a Michele, nos conta aí, Michele, como é que foi o início? O início difícil, bem difícil. Início não é fácil, né, para ninguém. Sem carro, celular sem conta, né? Aqueles pré-pagos, chorando para botar o cartãozinho lá para poder falar com os clientes. E eu era uma das poucas mulheres. Comecei fazem 16 anos e era uma das poucas mulheres lá da equipe. Então, eram muitos homens. Eu até andar de kart, eu andava com os meninos. A única mulher lá e... Iniciou na Luage mesmo? Iniciei na Luage, tive uma passagem pela Canadense, uma passagem pela Maciel, abri uma imobiliária com meu marido e hoje estou na Luage novamente. Como campeã de vendas. Campeã de vendas, né? Campeã de vendas. O início até pode ser bem difícil, mas quando a gente tem essa constância e
eu não vou puxar brasa pro lado dela, mas a Michelle, ela aprendeu a ter uma constância, né, de mercado e busca de disciplina dentro do dia a dia dela, que faz, eu acho que isso é bem importante, inclusive, falar para os nossos colegas, né, e para os nossos corretores, que a disciplina, a organização, a busca, todos os dias tu entrar, se tu vai fazer plantão dentro de uma imobiliária, como é que vai ser, como é que tu vai começar esse dia, por onde tu vai começar, quais são as abas que tu vai abrir no teu computador, onde que tu vai focar, e isso a gente tem uma constância nela, justamente por ter essa disciplina de todos os dias ir conhecer imóveis e buscar imóveis, né? E eu demorei um pouco para ter essa virada de chave, assim, eu remei muito, não tinha essa disciplina, achava que vendia e, tô de férias, né? Isso não existe mais, né? Isso não existe, nunca existiu. E eu fiquei durante muito tempo assim, eu fiquei uns 5 anos na profissão assim. Aí eu vendia, era aquela milionária, né? Sumia. Sim. Passava fome, depois quando acabava, eu ficava no miojo lá, depois Aí voltava correndo, apavorada. Fazendo tudo certo. Daí fazendo tudo certo. Aí tive uma virada de chave e a constância, né? Disciplina, agenciar, conhecer imóveis, né? Isso eu devo muito à Luage, a questão de conhecer imóveis, porque toda quarta-feira tinha visitação, estacionava uma van lá na frente e a gente ia em vários imóveis. Então, isso me ajudou muito. E com essa equipe, quando eu comecei, que eram muitos homens, eles falavam assim, vamos junto, vou lá botar uma placa, vamos junto, vou lá, vou agenciar, vou tirar foto, vou fazer isso, aquilo. Todo mundo ia junto, todo mundo entrava no carro. Hoje não, hoje muitos dão desculpa, né? Não vão. Tu fala, vamos lá conhecer um imóvel, tô agenciando. Agora eu não posso, tô aqui, no computador. E aí tu vai ver, é um Facebook, é notícia de futebol. É difícil, né? Mas eu demorei muito para ter essa virada de chave que muitos não tiveram ainda, né? Não, e uma coisa importante que vocês falaram, né, é o corretor ter organização e fazer uma gestão da venda dele, né? Não é o corretor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Eu postava essa frase. Eu postava essa frase. Era teu lema. Esse era o meu lema. Aí depois parou, né? Essa questão a gente leva muito, assim, porque o corretor, ele é muito raiz. E uma das coisas que ele tem que fazer é ir para a rua, conhecer os imóveis. Então, isso a gente, casualmente, ontem no grupo da gestão, o Luiz estava lá, porque nós somos corretores raiz, que a gente tem que agenciar. E tem mesmo. E a gente sofre, às vezes, com o clima, ou é muito quente, ou é chuva, ou é frio. Então, assim, a gente consegue entender que quando um corretor, ele entra no negócio, ele tem essa virada de chave, assim, que ele entra na profissão, fica muito mais fácil. Não importa o que está acontecendo lá fora, ele vai. Só que, claro, imagina, trabalhar com uma equipe hoje, a gente tenta sempre prezar mais ou menos no máximo 12 corretores por gestor, porque tem toda a parte, né, física, psicológica, onde a gente tenta levar todo mundo para o mesmo caminho. Então, psicológico, essencial. Psicológico é muito forte, eu gosto de fazer. Eu faço muito esse trabalho, tem a salinha que a gente tem para reuniões, e eu falei, tá, vem, vamos para a salinha. Chega, o que está acontecendo? E assim a gente vai. Então, esse é o meu propósito, até que fizeste uma pergunta antes. Qual é o meu propósito? É a gestão, é trabalhar com o psicológico, é colocar aquele corretor dentro da profissão e dizer assim, cara, tu escolheu, tu é adulto, vamos fazer por nós, porque tu pode, tu consegue, então vamos. O que está faltando para ti, né? Então, muitos têm essa... eu não digo assim, demora, vai no tempo, né, da virada de chave mesmo. Mas a gente percebe, assim, a gente que trabalha numa rede com muitas imobiliárias e às vezes a gente consegue perceber que só alguns conseguem performar. Nós temos aí os nossos campeões, acho que dos últimos anos, praticamente ali os mesmos e até tem homens e mulheres, até bem equiparado, assim, o gênero. Mas se tu olhar para eles, tu vai ver que eles fazem a mesma coisa. Uhum. E a gente brinca que é a psicopata dos imóveis. Consegue, sim. Só que é um prazer, tem que ser um prazer, né? E muita gente entra na nossa profissão com a expectativa de conseguir fazer uma venda e ficar com aquela comissão e trabalhar apenas
só quando a comissão vem, e a comissão às vezes a gente não vem no dia, né, Michele? A comissão às vezes é uma entrada, Nossa. e aí fica atrelada ao financiamento bancário. O nosso cliente, ele tem uma experiência muito ruim no mercado imobiliário nos últimos anos. Ele desconfia da gente. Ele diz assim, não, vocês não vão acompanhar o processo até o final. E o pós-venda, então, se ele pudesse, ele pagava a comissão em meses durante os 10 anos, porque ele fica com aquele receio. Sim. Então, a gente tenta passar essa estrutura de fidelidade, de competência, de profissionalismo, para que eles possam entender também como a gente trabalha. E nem sempre a gente consegue. Então, a gente abre mão de algum ponto no nosso contrato, às vezes, justamente por isso. Então, a gente nunca tem aquela constância na comissão, às vezes. Mas se a gente tiver constância no trabalho, fica aquela roda, né, Vinícius? Que daqui a pouco pinga e vai pegando. E todo mês tu tem aquele comprometimento. A gente tá, eu acho que uns 8 meses recebendo todos os meses de vendas que passaram, daí vem um pouquinho. Teve uma venda no Alphaville, né? Que eu fiz em agosto. Agosto. Agora que finalizou. Tu vê. Então, é assim. E uma questão importante também, né? É muito legal a gente estar aqui hoje com uma gerente de vendas e uma corretora, né? Quando eu trabalhava na linha de frente, para mim é muito importante um gerente de vendas na sintonia do negócio, né? Porque eu me lembro que eu tinha um gerente de vendas que ele não me cobrava muito, era mais solto, assim, né? Ele não cobrava a equipe, assim, era mais solto. A equipe, ele deixava a equipe indo. E aí chegou um momento, e eu tinha um gerente anterior, que ele acabou sendo promovido para diretor de vendas na imobiliária que a gente trabalhava. E só que ele cobrava assim, né? Sabe? Ele cobrava até o horário que chegava na imobiliária. Chegou 8h35, ele aí, porque te atrasou, não chegou 8h30 na imobiliária hoje. E era uma loucura, assim, o cara... Mas era uma cobrança que dava resultado, sabe? Todo mês tinha venda. Aí eu troquei de gerente, o outro era mais... Sabe? Mais leve, assim. Ele vendia tanto quanto o outro, né? Mas o meu perfil com o dele não se encaixou, né? Quanto é importante, né, para o corretor e para a gerente de vendas identificar, né, o que esse corretor precisa. Esse aqui precisa de empurrão, tem que ser mais ríspida com ele, né? Sim. Tem que puxar mais um pouquinho. Porque, às vezes, a gente, como gestor, diretor de vendas, a gente vê muitos profissionais com alto potencial e eles não exploram o potencial deles, né? O perfil, ele tem sido até um ponto de estudo que a Loage está fazendo. Porque fica uma carga muito forte, às vezes, para o gerente, né? Aquele gerente não conseguiu fazer com que com que eu consiga vender. Aquele gerente, a culpa é do gerente. Só que, às vezes, o próprio gerente, ele tem um perfil que não se enquadra com alguns corretores que têm um perfil muito diferente dele. Eu gosto, por ser relações públicas, por trabalhar com humanas muito tempo, eu acabei me especializando bastante em perfil, porque é uma área que eu gosto muito. Então, sim, hoje a gente tenta analisar sempre o perfil dos corretores, inclusive até para colocar nas equipes. Hoje, na Loage, nós somos 3 equipes, né? Então, mas eu tenho um perfil de liderança, que até tem um livro que a gente sempre passa na Loage, que o Manduca comprou para a empresa, que é o Gerente Minuto. O Gerente Minuto, ele é um livro que eu indico, é um livro muito curtinho, mas ele dá uma atacada muito boa, que é como o gerente se adapta aos perfis dos corretores. Assim como os corretores precisam se adaptar aos perfis dos clientes deles. Porque é uma máquina, né? É uma fórmula até, eu diria. Porque se a gente trabalhar só com um perfil, a gente não vai conseguir performar. Assim como o corretor, se ele atender sempre o mesmo cliente no mesmo perfil, ele não vai conseguir performar. Então, onde vem essa fase camaleão que nós temos na análise de perfil? E quando tu consegue entender isso, tu consegue se colocar. No caso da Michele, que está aqui do meu lado, a gente vive meio que no mundo de minions, tá? A gente A diretoria, às vezes, assim, quer matar a gente, porque eles estão tudo numa seriedade e a gente chega pulando. A gente grava nossos vídeos e assim a gente vai colocando. Então, a Michele, ela entra assim, ela tem um perfil de mergulhar. Como ela atende muito Alphaville, Terraville, condomínios,
Cara, se tu for numa visita com ela, tu vai passar, sério, sem mentira nenhuma, são 4 horas visitando esse condomínio. Porque ela não entra para mostrar uma casa, ela conhece todas as casas. Então, ela pega todas as chaves e, se bobear, ela bate na porta e o proprietário abre para mostrar. Então, nisso, ela, vamos ali fazer uma visitinha comigo. Eu, Michele, eu tô atolada. A fim de conhecer uma casa comigo no Alphaville. Bem rapidinho. E eu olho assim, 4 horas, né? Eu sei disso. É sério, 4 horas. Só que daí tu entra. E aí atende aquelas famílias. E aí eu pego as crianças e eu... Vai. E aí pego as crianças e vou pra pracinha e tiro o salto e coloco o chinelo que tá no carro. E a Michele vai e fica com o casal. E a gente vai se dividindo, porque a gente já se conhece no olhar. E isso facilita com que a gente faça e performe, faça e feche Sim. as vendas, né? Mas tem um corretor meu que a gente pega, eu entro assim, eu falei, eu não acredito que tu falou isso pro teu cliente. Sério, tá falando sério. Eu jamais compraria contigo. E aí ela fica no carro assim, esses dias teve uma ocasião. E ela, o que eu tô fazendo de errado? Cara, tu não tá fazendo nada de errado, mas tu não tá fazendo. E aí tu entra assim, ela foi só... Nós, inclusive, estávamos lá na Bela Vista, fomos até a Zona Sul e eu, porra, cara, olha só, te escuta, olha o que tu falou pro teu cliente, como é que tu não tem produtos? Se tu mostrou 4 imóveis, tu tem 4 produtos, agora se tu não tem mais, tu vai ter que fazer que ele compre aqueles 4. Então tem essa... E atrás, né? Então a gente tem essa oscilação como gerente e, claro, às vezes sobrecarrega, porque eu tenho um perfil mais controlador, então eu fico lá com a Rose na salinha olhando o contrato e enquanto tô na visita com a Michele, eu tô aqui no celular e fica Sim. naquela chave, né? Naquela chave. Respondendo os outros Sim. 11 da equipe. Aqui, exatamente. Mas pra mim é um prazer, claro. Às vezes eu fico, ai meu Deus, socorro. E aí a Michele me leva pra rua e a gente fica nessa transição de escritório. Dá umas gargalhadas e dá umas relaxa. gargalhadas, relaxa, vai. Mas esse é o nosso dia a dia, assim. Ele é intenso e frenético, mas ele é muito bom. Mas é uma sintonia importante porque um acaba puxando o outro, né? Sim. Por exemplo, eu quando eu trabalhava direto como gerente de vendas, né? Eu me lembro também que eu podia estar um dia mal, estar meio chateado, meio triste, tinha que levantar da equipe que tinha 20 me esperando lá na Exatamente. imobiliária e eles já estavam me mandando, Vinícius, preciso de ti para isso, Então, tu não esmorece também, né? Porque a equipe te puxa para cima também, Sim, né? e é um reflexo, porque eu acho que quando o corretor entende como a gente trabalha, ele reflete no cliente. O cliente não vai querer escutar os teus problemas. Tu vai ter que acordar da cama, tu vai ter que atender aquele cliente como se tivesse todos os boletos pagos, o teu filho não tivesse com febre, o teu carro não furou o pneu, então não adianta, tu vai ter que refletir, isso é uma reflexão. Então não adianta eu chegar lá na loja e dizer, tá, pessoal, vamos lá, não sei o quê. Não adianta, eles estão esperando de mim, são os filhos, né? Os clientes são os filhos dos corretores, os clientes são filhos do gerente, o gerente é o filho da diretoria, tá escutando isso, Luigi? O gerente é o filho da diretoria e assim vai. Então a gente tem sempre que buscar o ânimo e a motivação da gente mesmo, porque a disciplina e a motivação esquece. Inclusive, às vezes ir tomar um café com a amiga. A gente, todos os anos, assim, eu tenho uma frase que eu uso e esse ano, sim, é a frase não vai pela motivação. Tem que ir pela disciplina. Esquece. Não espera que eu vá te motivar todos os dias, porque isso tem que ser de ti mesmo, né? Enfim. E uma questão importante, né, Michele? Eu vejo que tu faz um belo trabalho em redes sociais também. E uma vez um Manduca me comentou, né, que tu praticamente hoje não conta com a captação da imobiliária, né? Tu tem a tua captação própria. Como é que funciona isso, né? Porque às vezes... a gente tem muitos corretores que ficam na lead dependência da imobiliária, né? A imobiliária... Não passa o atendimento. A imobiliária não passa atendimento, cadê a captação? Estão privilegiando fulano, estão privilegiando ciclano, onde é que está o meu cliente? O que estão fazendo com meus clientes? A recepção não está fazendo com o cliente, né? E a gente chega o corretor, eu sei porque eu trabalhei muito tempo na linha de frente, né? O corretor chega... ele acaba tendo network, acaba tendo indicação, hoje tem as redes sociais que aumenta a visibilidade. Dá uma dica aí pro corretor que às vezes fica esperando só pela imobiliária, que não é só imobiliária, né? Bom, fazem 2 anos que eu não pego lead, né, Tchely? Roleta, nada. Nada de roleta.
É só através das minhas redes sociais e de clientes que já fecharam, indicações, cliente que já comprou e está querendo comprar de novo, vender. Então, fazem 2 anos que eu não pego o atendimento da roleta. Eu fiquei 5 anos fora do ramo imobiliário, né? E quando eu retornei, eu comecei, né, com roleta, fui atrás, né, de atendimentos, muito agenciamento, não pode ficar sem agenciar, porque o agenciamento que é o teu cliente, né, tu agencia para tu ter um cliente, para tu poder vender esse cliente, e tu fazendo um agenciamento, uma boa entrevista com o teu cliente, tu consegue daqui a pouco encaixar um proprietário com o outro proprietário, e assim tu vai gerando negócios, né? Então, eu faço muito isso. E a questão também de conhecer os imóveis, né? Hoje eu não posto só imóveis meus. Eu não coloco só imóveis que eu agenciei. Eu coloco de todo mundo que eu vejo que é bom. Que é o teu perfil. Que é o meu perfil. Por exemplo, Alphaville, a gente sabe que são muitos imóveis do Lineu, né? Eu conheço todos os imóveis do Lineu. E eu posto, eu vou lá, eu filmo, e aí eu coloco, eu promovo, eu reservo um dinheiro das minhas vendas para fazer a divulgação, para promover. Então, eu invisto em mim. E isso dá certo para mim. Eu acho bem interessante, se tu quiser falar. Eu acho que quanto tu investiu o ano passado em dinheiro dentro das tuas mídias, eu acho bem legal tu falar isso. 20 mil reais. Em torno de 20 mil reais. Eu gastei... Investi. A gente troca. Com os meus patrocínios. Então, assim, tu pode... Para quem trabalha com isso, né? E se tu for pensar, não é muito. Perto, não é. Tu fecha, por exemplo, uma venda no Alphaville e o corretor ganha quase mais que isso, né? Bem mais que isso. Eu vou te dizer... Fechar várias. Eu fiz a gente teve um case, né, de sucesso agora, que nós vendemos um apartamento em 2 dias. Em 2 dias. Eu botei para promover o apartamento, eu fiz a venda do apartamento e o dono do apartamento comprou uma casa. Então, foi quase 1,5 milhão ali foi 58 reais. 85. 85 reais. Que eu cuido também. 85 reais. Eu printei ali, ó, isso aqui que deu esse atendimento, essa venda. Então, tem que investir, o corretor tem que investir. A gente tem que procurar os clientes e não depender da roleta. E isso daí dá resultado. Quando eu comecei a postar os imóveis, a fazer isso, fazem 4 anos, né, que eu retornei. 4 anos que eu retornei para a Luage. Era o celular aqui, aquela tremedeira toda. Um celular simples, passando aqui o celular, e aí tu olhava o vídeo assim, horrível, todo tremido. Mas eu postava. E aquilo ali, eu comecei a estudar mais sobre aquilo ali. Não ficou bom assim. Vou de novo naquele imóvel, vou fazer de novo. Aí eram técnicas que tu ia aprendendo ali e melhorando o teu vídeo. Mas hoje eu trabalho com um estabilizador, né? Que eu comprei um gimbal e filmo com ele. Mas durante muito tempo eu trabalhei sem ele. E deu muito certo isso pra mim. Muito bom. Então, corretor de imóveis aí, ó, não dá para ficar esperando só a imobiliária, né? Que se esperar só pela... É o que eu digo, é um conjunto de ações que tu tem que fazer, né? Mas a venda começa pelo agenciamento, é isso? Sim. Como é que é aquela história Conta a história do Luiz aí, do bife aí, do bife. Luiz tem que vir. Bife na panela. Bife na Cadê panela? O bife? Ele chega lá, cadê o bife? Dá um tapa na mesa. Cadê o bife? Já vai. Mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que colocar nessa fala da Michele, que é a disciplina e a constância. Eu vou voltar nessas 2 palavras, vira e mexe. Porque se tu olhar pra grama dela agora, é muito fácil a gente olhar pra grama e dizer, tá super bem. Ai, tá fazendo, tá conseguindo. Gente, são 4 anos Estão passando lead pra ela. São 4 anos tentando e não deixando de fazer. O problema é que a gente deixa de fazer as coisas.
Então, às vezes eu falo lá com a equipe, não importa o que tiver acontecendo, não deixa de agenciar. Não para o que tu estiver fazendo. Se tu tá só fazendo agenciamentos na tristeza e não tá dando resultado, não para, porque isso vai dar resultado lá pra frente. Então, assim, o problema é que os corretores, eles param no meio do caminho. Eles trocam. Aí eles olham o colega fazendo rede social, eles vão correr fazer rede social. E aí, daqui a pouco, o colega tá lá colocando placa, porque a placa tá dando resultado. Larga tudo e vai colocar a placa. E esse é o problema, eles não escolhem uma estrada, um caminho. A gente sempre fala, a corretagem, ela é uma faculdade. Qual que é a tua escolha? Tu vai ser médico, tu precisa fazer 4 anos, 5 anos, 6 anos de estágio, para depois começar a colher os frutos. E a gente vê, esses que a gente acabou falando da Rede Gaúcha, são corretores que estão há muitos anos no mercado, que se atualizaram, mas que não pararam. E aí essa é a diferença de quando um corretor consegue performar. Ele não para de fazer o que ele está fazendo. Ele fica cultivando e regando a grama dele todos os dias. Essa é a diferença. Não, e uma coisa importante, né, além da constância, eu me lembro, a gente fez alguns estudos também, o corretor, nós corretores, né, que nós somos corretores, né, nós corretores somos muito imediatista, né, a gente faz uma ação, botei o anúncio no Facebook e quero colher amanhã, né, amanhã, não é assim. Então, tu tem que fazer um conjunto de ações para começar a colher em 90 dias. Exato. E é como tu falou, né? É constância. Tu fez essa semana, tu tem que fazer semana que vem, tu tem que fazer na outra. Tá chovendo, tá caindo raio na rua, tá muito calor, verão 40 graus, tem que estar lá. Verão eu sofro demais. Eu morro de calor, gente. Mas vai, sábado, domingo, feriado. Eu detesto verão, mas eu vou lá. Aí tu vai entre uma casa e outra e entra no carro, bota o ar bem forte, e aí volta, se seca como se nada tivesse acontecido. Se nada plena, e assim vai. Porque a disponibilidade que tu tem contigo para fazer as ações, essa é a nossa luta lá. Qual é a tua disponibilidade de pegar um verão de 40 graus, entrar no Alphaville todo final de semana, com todo mundo na praia? Durante a semana. Onde é que tá? A Michele tá lá. Eu chego lá. Tá, qual casa tu tá? Eu nem pergunto onde é que ela tá, eu já sei onde é que ela tá. Ela assim, qual casa tu tá visitando? Então, é a disponibilidade de tu largar tudo que tu tem para fazer, para continuar fazendo, que é uma grande ação. Então, tá chovendo hoje, mas eu tinha marcado de visitar essa casa para ver e filmar. E todos os vídeos é ela que faz. O vídeo ali, toda a música, a edição, ela faz tudo. Ela é o marketing dela mesmo, que a gente foi aprendendo durante os anos. Então, são 4 anos de aprendizado. 4 anos de sair de um celular mais econômico, de ir para um baita celular, porque é um investimento, e as ferramentas. Então, tudo isso é uma dedicação e uma disponibilidade que o corretor tem que ter para ele mesmo. E acho que esse é um dos pontos que mais os corretores fracassam. É não se disponibilizar a fazer as coisas quando ele tem todo um tempo que ele poderia usar. Eu acho que isso é um grande ponto de interrogação e uma grande lição que nós, gerentes, precisamos saber passar para os nossos corretores. O que é uma rotina, assim, semanal, um resuminho por cima de um corretor bem-sucedido? Começar segunda-feira já com todo o planejamento dele na agenda, quantas casas vai visitar na semana, participar das reuniões, entender quais são os imóveis que ele quer buscar e não que o cliente vai chamar ele para entrar. Então, essa disciplina de pegar a semana e dividir em 5 dias, tendo uma partezinha, a gente sempre fala, vai de manhã, se tu não tem cliente de manhã, vai de manhã para a loja, abre o computador, abre o Vista, 3, 4 abas, abre o Zap Imóveis, abre o Viva Real, vai buscar o cliente, vai buscar o imóvel que tu quer trabalhar. Que tu vai olhar e vai dizer assim, eu quero muito esse imóvel na minha carteira. E aí tu vai fazer toda a disciplina de buscar esse imóvel como? Ligando para o cliente. Se é um apartamento, tem que ligar para todos os
proprietários que tem lá, porque tu não sabe exatamente qual a unidade. Então, a gente conseguir entender que de manhã tu pode fazer o burocrático e à tarde tu pega, depois do almoço, pega o teu carro, vai pegar as chaves que nem a Michelle faz, vai filmar os imóveis que tu já tem, vai entender o que tem naqueles imóveis, naquele condomínio. Isso é uma boa de uma rotina que nós temos lá, de manhã e de tarde, pelo menos fraciona o dia. Legal. E, Michelle, quanto é importante, né? A Tiele até comentou pra gente aí, né? Do corretor entender qual é a dele, né? Uhum. O quanto é importante o corretor se especializar em algo. Eu vou trabalhar o bairro Tristeza. Cara, que tiver no Tristeza desse valor eu vou ter. Eu vou trabalhar o Alphaville, eu vou trabalhar o Terraville, eu vou trabalhar casas em condomínio de médio a alto padrão. Quanto é importante o corretor ser especialista naquilo que ele faz? Eu acho que é tudo, né? Eu acho que tu tem que te especializar no que tu vai fazer. Tu tem que gostar, primeiramente, do que tu tá fazendo, do que tu tá te propondo a fazer e te especializar nisso. Quando eu entrei na Luage, tinha um senhor lá, o seu Zé. O Zé dizia assim: Michelle, começa aqui na volta da imobiliária. Vai dando volta aqui no bairro Tristeza, agencia aqui. Porque aqui é o nosso pátio, é aqui que nós vamos vender, é aqui que tu vai vender o teu agenciamento. E isso eu comecei a fazer isso a partir desse ensinamento dele. Porque antes o que eu fazia? Eu dava tiros, assim, né? Bem aleatório. Era uma casa na Ponta Grossa, uma no Lami. E eu, mas o que é isso, né? Tem que ter um foco, né? Então, teve um dia, eu sem carro, né? Que eu caminhei toda a Venceslau Escobar e toda a Coronel Marcos, batendo de porta em porta, falando com os porteiros para pegar agenciamento. E foi aí que eu comecei a pegar agenciamentos e fazer, né, uma carteira. Então, tem que entender o que tu gosta de fazer. Eu gosto de vender apartamento. Então, foca nos apartamentos. Abre o site das imobiliárias, vê o que eles estão vendendo. Instagram hoje, todo mundo posta, a grande maioria posta, as imobiliárias postam, estão lá, estão promovendo um apartamento maravilhoso na Tristeza. Gente, onde é que é esse apartamento? Por que nós não temos? Vou atrás, entendeu? E é assim que a gente trabalha, é assim que a maioria dos corretores trabalham. Então, tu tem que focar onde tu gosta. Eu gosto de apartamento, eu gosto de terreno, gosto de áreas. Vai, foca, te especializa nisso. Até posso contar Claro, conta. Uma questão, quando ela migrou para minha equipe, né? A Michelle, ela tinha muitos agenciamentos, ela vendia muitos AGs. Na Tristeza, apartamentos, Ipanema, ali, Coronel Marcos. A maioria ainda, né? Muitos AGs. E ela captava AGs muito rápido. E aí, acho que essa virada de chave dela, quando ela assim, meu Deus, eu amo Alphaville, eu amo Terraville, quero muito trabalhar Todos lá. amamos, né? Quem não, né? Só que aí teve uma renúncia, Vini, porque tu fica um tempo sem vender. Quando tu começa a entrar num nicho, quando tu começa a te especializar, tu tem que renunciar. E aí, no final do ano, fazia 7 meses, né, Michi, que ela não vendia, mas que os agenciamentos dela eram vendidos. Todo mês entrava. Todo mês entrava. Eu chorando pra ela. E ela assim, eu quero vender Alphaville e Terraville. E eu falei assim, guria, para com isso então. Faz 7 meses que tu não vende. Foca nos teus agenciamentos. Olha o que eu disse pra ela. E ela, mas eu não quero isso. E às vezes a gente tinha brigas assim, ferronhas, assim. E eu falei assim, então engole esse choro e vai conhecer imóvel. E vai buscar os imóveis porque tu vai vender. E vai pra tuas redes sociais e para de chorar aqui no meu lado, não sei o quê. E ela foi, e eu tava apavorada, Vinícius, porque ela tava numa ânsia, sabe? E essa renúncia é tão ruim, né? Porque quando tu começa... E ela foi. Então, assim, ela é um grande exemplo, ela é um case de sucesso. Eu gosto muito de trabalhar com ela, não só porque ela vende e a gerente ganha em cima
da venda do corretor, mas porque ela tem essa habilidade, ela tem esse foco, e é tão importante isso. Vira e mexe, a gente usa ela como exemplo. A gente tem vários corretores também, tem corretores focados em outros tickets, né? É que ela conseguiu uma façanha de juntar o ticket junto com a venda, e isso dá uma comissão muito boa, né? Mas não é fácil, o processo ele não é fácil, mas quando a gente tem esse entendimento, e ela foi, então ela buscou, e aí essa parceria, né? Vamos junto, não vai, enxuga as lágrimas, e é isso que a gente mais faz lá. Mas para deixar bem claro que eu não vivo só de Alphaville e Terraville, tá, gente? Sim. Isso é um sonho, tá? Eu vendo outros imóveis, tá? Sim. Então, só para deixar bem claro. Agora tem um pessoal, um colega da rede que tá vendendo um JK de 99 mil lá na Cidade Baixa. Então, ó... mas esse aí é fruto de uma cliente do Terraville que Sim. tu agenciou os imóveis dela, então... Isso. Viu só? Tá plantando, tá colhendo, né? E Tchely, qual o motivo que tu acha hoje que a gente vê aí, que o nosso podcast aqui geralmente são com cases de sucesso, pessoas que estão tendo bom sucesso no mercado imobiliário, né? Mas a gente vê que, na verdade, são exceções, né? Uhum. E o que tu acha, na tua opinião, né, que o corretor hoje, muitas vezes, não está atingindo sucesso, né? A gente já falou várias coisas aqui, mas o que tu acha? Tu acha que é ocasionado por ele? É pelo mercado? Agora, eu tenho juros, né? Eu até dei um exemplo na reunião de equipe, né? Eu não estou há tanto tempo no mercado, né? Vai fazer 17 anos que eu estou no mercado, né? Eu não cheguei a pegar, né? Mas teve épocas que não existia financiamento habitacional, né? Que aí vem o Plano 100 lá, que financiava direto, né? As construtoras estão financiando direto agora algumas, né? O que tu acha que atribui o insucesso de alguns colegas, né? De alguns colegas. É ocasionado por eles? É o mercado? O que é? Eu tenho certeza que é o próprio corretor, vou ser bem sincera. Porque quem sabe surfar a onda, surfa. Então, assim, eu escuto muito isso. Os juros estão altos, mas tu que vai pagar? Porque agora é só Minha Casa Minha Vida. Então vai. Entendeu? Então, eu até vou falar um exemplo muito forte do Clips. O Clips é que tá na rede, o Alexandre, ele é um cara super focado em Minha Casa Minha Vida. E aí, até eu já sei teus números, Ale. Então, assim, a gente conversando com a correspondente bancário que nos atendem, as duas imobiliárias, fala assim, o Clips, ele é um fenômeno na Minha Casa Minha Vida. Claro, ele tá surfando a melhor onda que tem de novo, entendeu? Então, ele abre a mente dele, assim como às vezes a Michelle não consegue colocar toda hora um Alphaville e um Terraville dentro do sistema, mas ela mantém o foco no padrão dela, e ela vai atrás ela vai ter que trabalhar 10 vezes mais para ganhar o que ela ganha. Então, eu acho que está muito, muito relacionado, sim, à nossa disponibilidade de entender o que está se passando primeiro no mercado imobiliário, qual é a onda que eu consigo surfar, e que a gente levante da cadeira e faça a atitude, a proatividade. Eu digo com propriedade que isso é o que mais não faz o corretor performar. Porque o corretor que está entendendo onde é que o mercado está indo, que está entendendo a necessidade do cliente, que agora vai se focar na família que vai fazer o upgrade, ou até mesmo um downgrade, eu acho que a informação e o que o corretor faz com essa informação é a diferença da performance, sim ou não. Essa é a minha opinião. Uma vez eu ouvi de um colega lá na Maciel, o Marlos. Ele olhou para mim e disse assim, Michelle, não adianta ajudar quem não quer se ajudar. Tu tem que te ajudar. Uhum. Ele tava puxando a minha orelha. E isso eu tenho até hoje guardado. Tu tem que fazer por ti. Não adianta. Porque daí eu vendia, saía de férias. Quando eu voltava sem um dinheiro, ele, tá aí. É assim? Não pode. Tu tem que te ajudar. Tu tem que focar, tu tem que ter a constância. E isso ficou gravado. Isso daí é uma coisa que a gente já sabe, né? Mas muitas vezes a gente às vezes fica procurando respostas externas pro nosso insucesso, né? Não estou atingindo sucesso por causa disso, por causa do mercado, por causa do juro,
porque o proprietário é mau, porque a minha gerente é ruim, a imobiliária não me dá lead, o portal não funciona, né? Dá mil e uma desculpa. Porque eu não filmo, porque eu não gravo, porque eu não sei fazer. Não sei Isso fazer. isso a gente escuta bastante. É que, na verdade, isso daí é o temperinho a mais, né? A corretagem tem o feijão com arroz, né? Que é o agenciamento, a placa. Aí vem Instagram, patrocínio, né? Isso daí é o temperinho a mais que tu vai colocando, né? Mas eu vou te falar uma coisa lá do curso que a gente fez em Camboriú. Lá, teve uma hora que o Altemir Rocha, a gente foi no curso dele lá em Camboriú, que ele chama todos os alunos dele no palco e ele começa a dizer, ó, esse aqui trabalha assim, esse trabalha assado. Então, lá em cima, tinha gente que não usava rede social. Que usava o quê? Batendo de porta em porta. Gente muito humilde, ganhando rios de dinheiro no interior do interior, sabe? E trabalhando com as ferramentas que se identifica. Por isso que tu tem que te identificar, saber o que tu quer fazer. Eu quero trabalhar batendo na porta das pessoas, falando com os porteiros. Eu quero postar, eu quero... tu tem que ir atrás do que tu te identifica. Eu acho que tem um perfil muito forte que a gente vem buscando, que é o perfil de vendas. O corretor, ele tem que ter o perfil de vendas. Ele, independente do produto, se ele vai vender a caneca, se ele vai vender o microfone, não importa. Ele tem que ser vendedor. Porque onde tu estás, tu consegue reverter a tua fala para uma venda. Então, assim, a gente tem um showman lá na Luage, que é o próprio Luigi. Todos os dias entram pessoas na loja dizendo, eu sou amiga do Luigi, eu sou amigo do Luigi. Do GG. E ele fica conversando, não importa, às vezes de repente ele nem lembra. As pessoas todas que entram lá se identificam com ele porque ele fala, ele conversa. Ele não vende, mas automaticamente ele já está se vendendo para os clientes, porque todo mundo lembra dele. Todo mundo o jeito que ele dá atenção, ele é um vendedor. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Olha aqui essa parede. Olha que linda que ficou o nosso piso. E aí ele vai apresentando e vai... E aí tu se vende, tu é lembrado, tu é se colocado dentro de um relacionamento como, nossa, eu lembro daquele cara. E aí quando o cliente sabe que tu é corretor, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Então é isso, acho que a veia de vendedor, o corretor que não tem essa veia, que tem vergonha de falar com as pessoas, que tem vergonha de andar com o crachá no pescoço, de colocar o casaco da empresa, de colocar na rede social que é corretor, ele tá na profissão errada, porque o corretor, ele precisa se relacionar 100% com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa sobre vergonha, né? Eu morro de vergonha de aparecer, de botar... Para eu estar aqui hoje, eu estou fazendo uma renúncia, né? E estou, assim, trabalhando isso há muito tempo, né? Você vai estar suada a mãozinha. A gente tá toda suada a mão. Então, assim, por exemplo, nas redes sociais, tem gente que vai lá e pega o celular e começa a falar. Eu não consigo. Eu vou aqui, ó, eu viro a câmera, eu tô aqui, ó, filmando, a pessoa vê a minha mão... dificilmente tu vai me ver lá, assim, apresentando. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim para aparecer mais. Sim. Mas não significa que vai dar certo, que vai dar errado. O que tu tá fazendo hoje tá certo, tá mostrando o imóvel pro cliente, o cliente tá entendendo o que tu tá dizendo. Mas no dia a dia, na conversa, quando tu entra com uma família dentro de uma casa, aí a gente vira showman. Aí eu viro, Sim, aí acontece. A gente incorpora esse papel, né? E aí escuta, e vai lá. Então, isso é uma coisa que dá bastante certo pra mim, ouvir. Eu escuto muito os meus clientes. E eles estão falando e tá ficando ali, entendeu? Então, quando eu tô lá numa casa, eu tô escutando, daqui a pouco ela fala alguma coisa pro marido, o marido fala alguma coisa pra ela, eu sei qual é o imóvel que vai dar. Eu vou mostrar uma outra casa pra vocês aqui do outro lado e tal, e aí chegam lá e, é isso que eu gosto, é isso que eu quero e tal. Então, tu tem que ouvir, né? E no momento certo, e falar. Então... é mais certo. Um ponto que a gente vê que quando os corretores não performam, né? Eles abrem a porta e eles não param de falar 1 minuto.
E o cliente fica ali, eles não deixam Fica tonto, né? nem o marido conversar com a mulher. Eu falei, deixa eles conversarem, só fica prestando atenção. Às vezes sim, às vezes tu só tem que abrir a porta. Tu tem que entender, é que nem assim, o vendedor, ele sabe, ele olha, ele fica olhando com aquele olhinho de gato, com o ouvido bem antenado, e ele sabe, quando, será que... Claro, entendo. O corretor, ele tem que se colocar no papel de, que nem eu falo, camaleão mesmo. Tem que entender, que tem que vender, não às vezes vendendo, não dizendo, essa porta é de vidro, essa aqui tem 3 janelas. Ele tá vendo. O cliente já sabe disso. Não é entendeu? cego? Não é cego. E ele vem muito mais informado hoje do mercado que os próprios corretores. Claro. Muitos clientes vezes já mais vêm... que os corretores, né? Mas muito mais que os corretores. Hoje a internet está aberta, né? Todos os imóveis estão ali. Tem muitas imobiliárias que colocam hoje o endereço completo, né? Antes a gente tinha até esse medo. Não vou colocar o endereço completo porque o outro vai roubar o meu agenciamento. Então, hoje não, a publicidade está aberta, a oferta está na nossa cara, o cliente sabe exatamente qual é a posição solar, qual é o andar. E aí tu chega para mostrar esse imóvel, tu não sabe nada desse imóvel. Então, se tu é vendedor, cala a boca, não fala nada, fica quieto e deixa o cliente dizer que sabe mais que tu. Então, aí, porque tu atrapalha, tu pode atrapalhar essa venda justamente falando algo que tu nem sabe o que está acontecendo. Então, é esse o tino. A nossa cabeça, a nossa percepção, a nossa venda, ele tem que estar na veia mesmo para a gente performar. Eu tenho essa convicção comigo. E tu tendo isso também, tu não fica com medo de mandar os links para os clientes. Eu mando o link de todas as imobiliárias. Eu vejo que um imóvel tá com a foto melhor do que o meu, só um pouquinho. Vou lá, pego o link da imobiliária tal e mando para ele. Entendeu? E assim eu vou. Imobiliário que tá fora da rede, mas eu sei que nós temos o imóvel, eu mando pro cliente. Claro, com certeza. E ele não vai lá na outra imobiliária, ele vai entender porque tu entendeu o que ele continua quer. lá porque tu entendeu o que ele quer e tu fideliza ali, né? Tu ouvindo o cliente, sabendo o que ele quer, dá certo. E como é que vocês veem aí esse crescimento que está tendo e esse glamour que está tendo aí na Zona Sul, que é até um tempo atrás, a Zona Sul, uns anos atrás, uns 20 anos atrás, a Zona Sul ali era meia sítio, né? Vamos ali na chácara. Agora a gente teve o lançamento do Pontal da Melnick ali, né? Golden Lake vindo, a Zona Sul já não é... Ipanema já é logo ali, né? Antigamente, Ipanema era longe, né? Tristeza já era longe, pessoal. Vai lá na Tristeza. Tristeza já virou praticamente centro de Porto Alegre, Sim. né? E como é que vocês veem esse crescimento que está tendo na Zona Sul ali? Maravilhoso, né? É maravilhoso porque Porto Alegre está se virando para o Guaíba. Porque antes estavam de costas para o Guaíba. Então, eu acho que quanto mais tiver, né, imóveis assim de alto padrão, vai valorizar muito o entorno. Então, por exemplo, quando deram vamos lançar o Golden Lake, deu muita gente querendo comprar terrenos no Cristal. Casas no Cristal, porque vai valorizar ali. Durante muito tempo ficou um pouco esquecido ali o Cristal, algumas partes ali do bairro Cristal. Então, isso ajuda muito, né? Valoriza muito o entorno. Os próprios apartamentos ali da Diário de Notícias, né? Da Goldstein. Ali foi lançado a 170 mil um apartamento, 150 mil. Né? Hoje tu... 1 milhão. Exato. E nós tivemos esse crescimento. Nós mesmos tivemos que nos readaptar aos valores. Porque antes a gente tinha um apartamento de 3 dormitórios, ali, digamos, na Pereira Neto, um pouquinho mais no centrinho da Tristeza. 3 dormitórios, 2 vagas, a 600 mil. Hoje a gente está com os imóveis a 900, 1 milhão. E até mesmo os corretores falam, nossa, tudo isso está vendendo. Então, a gente se readaptou a esses valores e hoje a Zona Sul, ela se abastece, né? Ela é autossuficiente, nós temos tudo ali, nós não precisamos sair. Que nem eu brinquei no início. Eu sou uma pessoa que dificilmente atravesso a Ipiranga. Então, eu tenho tudo hoje ali. Eu tenho o supermercado, eu tenho todas as lojas, eu tenho os shoppings, eu tenho diversão. E então, a gente consegue entender que esse crescimento, ele veio global.
dentro desse raio. Ipanema, ainda nós temos um crescimento ainda que eu acho que daqui a uns 5, 7 anos vai ser um pouco maior, ainda está uma parada ali, nós temos muitas casas ainda. Mas está melhorando, né? Mas está melhorando Coronel Marcos muito, a ali. Coronel Marcos, com Parador, enfim, com tantos empreendimentos bons que chegaram até o antigo Bolonha, que foi um marco, né? Sim, uma saiu ruptura, ali, né? uma ruptura. Tá lindo lá. Tá linda. Tá bem bonito. E o Pontal, com toda essa infraestrutura de lazer que nós temos aí, realmente, como a Michele falou. Então, sim, para nós, corretores, tivemos que nos readaptar muito rápido e tivemos um grande crescimento e, inclusive, a gente faz muito negócio entre as imobiliárias mesmo da Zona Sul, da própria rede, ali com a Mater, com a Maciel, com a Mazin. Então, a gente tem essa conexão porque realmente deu um boom muito grande para nós nos últimos 3 anos na Zona Sul. Isso foi ótimo. A Zona Sul realmente aí, eu que acompanho mais a região central, eu vejo bastante clientes migrando para a Zona Sul, né? Coisa que há uns anos atrás não era impossível de acontecer, né? Sim. Sair da Bela Vista para a Zona Sul. Sim. Sair das Três Figueiras, né? Tem amigos Mas meus... nós não tínhamos produto, Vinícius. Nós não tínhamos produtos, por incrível que pareça. A faixa de preço da Tristeza era 500 mil, um apartamento de 3 dormitórios com 80 metros. Hoje nós temos apartamentos de 120, 150, casas, e infelizmente alguns terrenos ainda ficaram bem limitados, porque nós temos muitas casas de 3, 4 andares. Então ainda ficou alta, ficou curto e para cima, né? Sim. E se tivesse hoje mais terrenos, a gente teria condomínios não só como Alphaville, mais para Vila Nova, mas para Tristeza mesmo. Então, isso deu um crescimento aos apartamentos. O plano diretor foi derrubado, enfim. Então, a gente tem apartamentos hoje com plantas que nós não tínhamos há 5 anos atrás. Verdade. Por isso que o cliente da Bela Vista vem, ele se propõe a morar na Zona Sul, do Moinhos, porque hoje a gente consegue equiparar alguns empreendimentos. Não, e até pelo comércio também, né? Sim. Tem muita gente que é apegada tem que ter o restaurante tal, Exato. tem que ter a loja tal. Eu vejo que... Eu trabalhei muito tempo na Bela Vista, né? Quase 10 anos na Bela Vista, e aí às vezes a gente via assim que tinha um casal, né? O marido queria ir para uma casa na Zona Sul, mas a mulher, não, eu não vou sair daqui, porque aqui tem a loja tal, tem o restaurante tal. Hoje tem tudo lá na Zona Sul, né? Sim. Restaurantes internacionais, tem tudo. O Barra também sofreu uma alteração, tem o Baixo Barra ali, que tem muitos restaurantes bons. E até vou pegar esse gancho, porque não é só de felicidade que vive as corretoras bem posicionadas, né? Mas sim, a gente tem um grande impasse de casais quando vai comprar uma casa no Terraville, no Alphaville. Eu acho que o ano passado nós tivemos 6 contratos para assinar, em que o esposo ou a esposa estavam querendo assinar e um puxava a caneta e o outro não, e não compraram. Justamente por isso. Como que eu vou viver longe desses centros que são os meus restaurantes preferidos, o meu shopping preferido? Então tem muito isso ainda. A gente sofre bastante porque a distância ela ainda é algo. Na pandemia até parecia que isso seria algo que nós pudéssemos superar, mas não. A distância, hoje o trânsito. Então, muitos clientes da Michele, assim como dos outros, na hora de comprar uma casa do sonho, do pátio, porque nós não temos mais esse espaço. E aí pesa na localização e na hora de assinar o contrato, a gente, desfazia. Então, o Golden Lake, ele conseguiu suprir isso de certa forma. Nós temos hoje estruturas de construtoras que são pequenas, mas que fazem um prédio, uma torre com 150 metros, que consegue absorver esse cliente. E assim a gente vai crescendo passo a passo. É porque as construtoras melhoraram muito também, né? Os apartamentos, né? Entender, né? O que satisfaz os clientes, né? É um espaço gourmet, é uma sala maior, é o quarto do casal um pouco maior, né? E antes não tinha muito isso, nós né? Não tínhamos plantas. E a Zona Sul ali é um clima diferente, né? Tu vê eu tenho vários amigos que lá da Zona Sul, lá até a forma deles, assim, viver é uma forma meio diferente, mais zen, são mais tranquilos, né? Mas deixa a vida me levar? Não deixa a vida me levar, tu vê. Eu acho que pelo clima de morar em casa também, Sim. que a maioria deles moram em casa, tu tem uma vida mais, tipo, não é praiana, assim, mas
sabe? Tu vê que é uma pessoa que carrega menos essa tensão, assim, é menos tenso, sabe? Porque não pega tanto trânsito, né? Tu te estressa muito no trânsito. Tu pegar ali amanhã Ipiranga, pegar... Ontem eu estive na CIS Brasil às 6 horas da tarde. Eu quase morri. O que é isso? Horrível, sabe? Horrível. Então, essa tensão... Pra Zona Sul, tu acaba, né, melhorando um pouco, assim, né? Quando tu chega aqui na Beira Rio, ali, tu já... Ufa! Quando eu enxergo lá o Mazembe ali, para com isso. Ai, Zona Sul. Tipo, tô em casa de novo. Bota o pezinho em casa, né? Tipo, eu sou uma pessoa que quando eu chego em casa, eu não quero nem sair para ir para restaurante. Vamos de teleentrega. Abre a casa, abre as janelas e vive a casa. Eu sou meio que suspeita, assim, pra Zona Sul, né? Vamos ali olhar o pôr do sol, vamos ficar ali caminhar um pouquinho na beira do Guaíba. Então, isso te proporciona realmente mais um relaxamento mesmo, né? Tu pode ver também pela questão da orla, né? Final de semana agora tá lotado. Tu não consegue mais caminhar tanto ali, porque tá muito cheio. Então, o pessoal tá usufruindo bastante, né? Dessa parte, assim, da orla. Então, tá saindo... Aquele dia que nós chegamos de Cambruna, chegamos tarde, tava lotado ali, né? Acho que foi domingo, não foi? Era tipo 10 da noite e sensacional. Sensacional. Vivendo, nós não tínhamos, era um perigo, aquele Parque do Marinho, aquela parte lá em cima. Tudo era um perigo. Agora as pessoas caminham e com bastante iluminação. Enxerga a polícia, né? Tá lá cheio de viatura, tudo iluminado. Então, é maravilhoso. Que eu corro quase todos os dias ali em toda a orla, né? E... A gente também, né, Michelle? Eu também. Eu vou seguir, eu te vejo lá, né? Tô lá correndo, né? Não, e o mais importante, isso é que antigamente ali era muito difícil de tu ver mulheres praticando ou corrida... Sozinho. Tem muitas que vão 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ou às 8 da noite, 9 horas. Agora é normal, né? É muito bom porque a segurança aumentou bastante, né? Sim. Tem o posto, bastante, né, ali da brigada que eles que eles colocam ali. Então isso, e a iluminação, né? Iluminação. E as pessoas também indo pra rua ficam mais seguras. Ela também tá, eu também tô. Então a gente se identifica. Tem vida, né? Tem vida. Tu passava ali no cais ali, era assustadora. Eu não ia de noite porque eu tinha medo. Com certeza. Né? Gurias, chegando ao final aqui da nossa live, passou rápido, eu falei para vocês, né? Passou rápido. E começando pela Michelle agora, deixa um recado final aí pros nossos ouvintes, colegas da Rede Gaúcha. A gente nem falou da rede aqui, mas a gente vai ter que marcar uma outra live aí para falar da rede, da importância do negócio em rede. Né? A gente falou aqui estão vendendo vários nossos colegas. Falou até do Lineu. Falei do Lineu. Ó, Lineu! Libera as chaves aí, Lineu. Libera as chaves, Lineu. Vamos trabalhar juntos, Lineu. Deixa um recado final aí para os nossos colegas de profissão aí. Então, vou olhar para a câmera. Pessoal, conheçam imóveis. Sejam parceiros dos seus colegas. Um colega, quando te ligarem perguntando de um imóvel, responde o colega. Dá atenção para o colega, porque o colega está lá na correria também, precisa falar contigo. Tenta parar uma hora e conversar com ele. Vai conhecer os imóveis, vai nas imobiliárias, conhecer os teus colegas, vai pegar a chave dos teus colegas, né? Vai lá no claviculário dos colegas e vai conhecer os imóveis. O mais importante é tu conhecer os imóveis e ouvir os teus clientes. No momento que tu ouvir os teus clientes e tu souber dos imóveis, tu vende. Então, conheçam imóveis. E aí vem o bife, né? Que nem diz o nosso GG. Que nem diz o GG. Tem que gravar um podcast com ele. Chamar ele aqui, vamos ver se ele vem. Tiele, deixa um recado final aí pro pessoal. Eu vou deixar as 2 frases que eu tenho usado nesse ano. Se não tiver motivação, vai pela disciplina. E independente do que estiver acontecendo, não para. Não para. Essas são as 2 frases que a gente tem usado lá todos os dias. Sensacional. Obrigado, então, meninas. Nós que agradecemos. Por ter vindo pessoal. Aí. Cases de sucesso da Zona Sul de Porto Alegre, né? Zona Sul realmente aí é
é sensacional. Eu sou apaixonado pela Zona Sul. Ainda vou morar lá um dia, né? Tem Mas vários tu mora imóveis, quase, né? Eu tô quase, eu tô Tá aqui, quase, né? tá chegando. Eu tô com meio corpo já lá, Isso. né? Pega as chavezinhas para mostrar uns para ele. Com meu corpo. Vamos passear no Alphaville. Eu já estive lá com o Lineu. Lineu lá. O Lineu incomoda pra... Ó, Vinícius, aquela casa que tu olhou, baixou, né? Voltou uma Opa! casa que eu olhei lá, É. né? Uma terra Opa! que eu tinha gostado, voltou. Sim. Ela tinha sido vendida e voltou agora, parece. E baixou, né? E baixou. Aí o Lineu me chamou. Vinícius, aquela casa que tu olhou com a Raquel voltou. E vou te Calma, dizer calma. assim, ó, colocaram piso nos quartos. Olha aí, ó, rodapé, tá melhorando. Olha ali, ali, Léo. Lineu. Vamos lá, Lineu. Obrigado. Obrigada. Então, gurias, Obrigada. a Rede Gaúcha agradece vocês, né? Vocês são grandes parceiras aí, a Loage é grande parceira, são grandes colegas do mercado imobiliário, né? Então é muito bom aí a gente ter pessoas assim que realmente contribuem não só com a Rede Gaúcha, mas como o mercado como um todo, né? Muito obrigado mesmo Obrigada. pela participação de vocês. Muito obrigada. Grande Até abraço. mais. Tchau, tchau. Obrigada.